Nesta aula vamos estudar a concordância. Primeiramente estudaremos a concordância do verbo com o sujeito, onde são 11 regras que estudaremos, né? Então, 11 regras referentes ao estudo da concordância do verbo com o sujeito. E depois estudaremos a concordância do adjetivo com o substantivo, onde estudaremos 3 regras. Inicialmente, vamos lembrar o que Rui Barbosa falou sobre a raça de uma nação. Uma raça cujo espírito não defende o seu solo e o seu idioma, entrega a alma ao estrangeiro, antes de ser por ele absorvida. Rui Barbosa. Então, um povo, uma nação, né? Que não defende o seu solo e o seu idioma, entrega a alma ao estrangeiro, antes de ser pelo estrangeiro absorvida, tá? Nosso grande mestre, Rui Barbosa. Vamos em frente, vamos então estudar agora a nossa concordância. Iniciando então, concordância do verbo com o sujeito. Regra número 1. Como regra geral, vamos aproximar um pouco mais. Como regra geral, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Exemplo: ele estuda. Nós estudamos. Segunda regra: se os sujeitos forem constituídos de pronomes de pessoas diversas, o verbo vai para o plural, de acordo com a pessoa que apresentar prioridade. A primeira pessoa tem prioridade sobre a segunda, e a terceira e a segunda sobre a terceira. Então, a primeira pessoa tem prioridade sobre a segunda e a terceira, e a segunda sobre a terceira pessoa. Exemplos: eu e ele vamos passear. Eu, tu e ele vamos estudar. Ele e tu ides ao cinema. Eles e vós ireis viajar. Terceira regra: quando os sujeitos são da terceira pessoa do singular e vêm precedidos do verbo, este vai para a terceira do singular ou a terceira do plural. Exemplos: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Passarão o céu e a terra, mas minhas palavras não passarão. Quarta regra: dois ou mais sujeitos unidos pela preposição com, tanto levam o verbo para o singular como para o plural. Exemplos: aceite você com seu irmão os meus cumprimentos. Aceitem você com seu irmão os meus cumprimentos. Quinta regra: quando vários sujeitos são ligados pela conjunção nem, o verbo tanto pode ir para o singular como para o plural. Exemplos: nem João nem Pedro passou nos exames. Ou nem João nem Pedro passaram nos exames. Sexta regra: quando o verbo ser estiver por sujeito, tiver por sujeito um dos pronomes tudo, isto, isso, aquilo, ou fica no singular, concordando com o sujeito, ou vai para o plural, concordando então com o atributo. Exemplos: isso é histórias da carrochinha. Isso são histórias da carrochinha. Sétima regra: as expressões um e outro, nenhum nem outro, levam o verbo tanto para o singular como para o plural. Um e outro sabe o que fez. Um e outro sabem o que fez.
estudar agora a nossa 8ª regra. Quando o sujeito for um substantivo coletivo, seguido de complemento no plural, a concordância do verbo dar-se-á com o singular ou com o plural, consoante o sentido. Exemplos: uma nuvem de gafanhotos toldava a luz do sol. Uma nuvem de gafanhotos ruíam as plantações. 9ª regra. Dois sujeitos no singular, unidos por como, tanto pedem o verbo no singular como no plural. Exemplos: Pedro, como José, toca piano. Pedro, como José, toca um piano. 10ª regra. A expressão um dos que tanto admite o verbo no singular como no plural. Exemplos: fui eu um dos que subiu a montanha. Fui eu um dos que subiram a montanha. E 11ª regra. O pronome relativo quem, referindo-se ao pronome da primeira pessoa do singular sujeito, leva o verbo para a terceira pessoa do singular. Exemplos: sou eu quem o diz. Sou eu quem fala. Nota: são inúmeros os exemplos dos clássicos que provam que também se pode dizer: sou eu quem falo. Sou eu quem o digo. Concordância do adjetivo com o substantivo. Primeira regra. A concordância do adjetivo com o substantivo processa-se em gênero e número. Exemplos: livro bom, penas boas. Segunda regra. Havendo vários substantivos no singular de gêneros diversos, o adjetivo irá para o masculino plural. Exemplo: a colher e o garfo prateados. Terceira regra. Os adjetivos numerais cardinais concordam com a palavra página, pelo sentido. Exemplo: a lição está à página 32. Nesta aula, então, nós estudamos a concordância.